levantem e juntos iremos orar ao nosso Deus. Mas antes, pense naquilo que no seu dia a dia está às vezes te aborrecendo, aquilo que está te incomodando. Sabemos que o diabo hoje está para roubar, para matar, para destruir. E o que ele quer é destruir a nossa igreja, ele quer destruir lares, destruir pessoas. Então, se você está com alguma provação na tua vida, no teu trabalho, na tua família, lance agora essa provação no altar, ao pés do Criador, que é o melhor lugar do mundo, irmãos. Que só Ele poderá trazer a solução e aliviar o coração de todos nós e resolver os nossos problemas. Por isso eu convido você a juntos orarmos ao nosso Deus. Santo, 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 ó Pai, Criador dos céus, Criador do universo, Senhor Deus, chegamos à Sua presença, ó Pai, para agradecer por estarmos a oportunidade de estarmos aqui, a oportunidade de podermos Te louvar, de podermos Te adorar. Sabemos, ó Deus, das intenções do inimigo, que ele quer destruir a Tua igreja, ó Pai. Por isso, ó Deus, o Senhor conhece as necessidades de cada um de nós, conhece os problemas, conhece os desejos. Por isso, ó Deus, chegue até a Tua igreja, ó Pai. Sabemos que estás hoje aqui presente, sentimos a presença do Seu Santo Espírito, ó Pai. Por isso aqui clamamos, ó Deus, por isso aqui Te adoramos, porque somos 100% dependentes de Ti, ó Deus. Intercede na Tua igreja, ó Pai. Intercede na vida daquele irmão que está com algum problema. Visita os nossos lares, ó Pai. Visita aqueles jovens que não estão presentes hoje aqui, que estão afastados da Tua igreja. Visite os maridos, ó Pai, que não estão presentes, as esposas, ó Deus. Senhor, Te amamos e sabemos que somente o Senhor é o refrigério para a nossa alma. Por isso é que Te entregamos a nossa vida, ó Deus. Te entregamos também esse louvor, ó Pai. Abençoe esse louvor que é feito com muito amor. A Tua vida, ó Deus. Servimos a Ti, ó Senhor. Sabemos que estás aqui e sentimos a Tua presença, ó Pai. Por isso é que Te rogamos. Por isso é que Te imploramos em nome de Jesus Cristo, ó Pai. E aqueles que acreditarem, aqueles que confiarem nessa palavra juntamente comigo, dizem graças a Deus e amém, Senhor. O poder de andar sobre o mar. Quem é este que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória.
tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória do outro lado cantou. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenhas medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Graças a Deus. Quero saudar toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos para a palavra do Senhor, que se encontra em Lucas, capítulo 18, segundo o que escreveu o evangelista Lucas, capítulo 18, a partir do verso de número 18. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. E um certo governante perguntou-lhe, dizendo: Bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não cometerás adultério, não assassinarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. E ele disse: Tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. Ora, Jesus, ouvindo estas coisas, lhe disse: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, distribua entre os pobres, e tu terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E ao ouvir esta palavra, ele ficou muito triste, porque ele era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil um camelo passar por um olho de agulha do que entrar um homem rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: Então quem poderá ser salvo? E ele disse: As coisas que são impossíveis com homens são possíveis com Deus. Então disse Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: Verdadeiramente eu vos digo, não há homem que, tendo deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou esposa, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba nesse tempo presente, muito mais que no mundo vindouro, a vida eterna. Amém? Amém. Então diga assim comigo: ainda te falta uma coisa. Ainda te falta uma coisa. Amém. Pode se sentar. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Nós estamos hoje no dia de falar sobre prosperidade. Esse tema é muito atual, não é verdade? Tem igreja que tem essa bandeira aí, bandeira da prosperidade. A hora que você fala o nome da igreja, já relaciona com prosperidade, né? Tão forte que é. Eu creio que Deus ele direcionou cada igreja, cada pastor para um tema. Eu acredito que
Cada igreja está destinada a focar mais numa questão. No nosso caso, a Igreja Fonte das Águas Vivas, nós estamos focados no tema da libertação. Então, o versículo tema da nossa igreja é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, é focado nessa questão da libertação. A igreja ela tem muitos testemunhos de libertação. A igreja trabalha nessa questão da libertação. Então, você não vê na nossa igreja campanha de prosperidade, você não vê na nossa igreja um envelope para isso, né? A doação para aquilo. Faça isso, né? E Deus vai prosperar a tua vida, você vai ficar rico. Né? Faz essa campanha aqui, você vai ficar rico. Você não vê isso na nossa igreja. Pelo contrário, as pessoas que vêm de outras igrejas, elas até estranham o fato de que a gente não fala em dinheiro nos cultos. Com exceção do culto do segundo domingo do mês, que é o dia que a gente consagra os dízimos e ofertas. Mas tem igreja que é dízimo todo dia, sabia? Tem igreja que todo culto é oferta, todo culto é dízimo. A nossa igreja não tem esse propósito de estar focando nessa questão. Mas nós temos testemunho de muitas pessoas que prosperaram muito na nossa igreja. Nós temos testemunho de pessoas que se tornaram muito prósperas financeiramente na nossa igreja. Porque a questão da prosperidade, ela não é uma questão central na Bíblia. Ela não vem assim em destaque no ministério de Jesus. Pelo contrário. Certa vez um moço todo animado queria seguir Jesus e interessado nas coisas deste mundo. Jesus falou para ele: olha, você está enganado, eu não tenho essa riqueza para te dar. Disse para ele: olha, a raposa tem seus covis, os pássaros têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde inclinar a cabeça. Então, deu uma esfriada naquele moço que estava buscando Jesus para ser rico. Então, a Bíblia não... Se você buscar no ministério de Jesus, você vai ver que dá mais argumento para defender ser contra o materialismo do que ser a favor. Então, essas igrejas que têm a bandeira da prosperidade financeira e promete coisas absurdas, coisas grandiosas, então eu não vejo respaldo na palavra, eu não vejo Jesus prometendo isso. A gente não vê. Pelo contrário, Jesus fala assim: olha, não acumuleis para vós outros riqueza nesse mundo, onde a traça, a ferrugem corrói, onde ladrões escapam e roubam, mas acumular riqueza no céu, onde a traça não corrói, onde os ladrões não escapam nem roubam. Então, seja rico para com Deus. Então, Jesus ele não dá esse respaldo no seu ensinamento para que a igreja foque nessa questão da riqueza neste mundo. Por outro lado também, voltando para um outro extremo, Jesus também não dá valor às questões de uma vida empobrecida. Você sabe que tem igreja que faz voto de pobreza. Faz voto de pobreza. Tem igreja que acha que se a pessoa buscar ter uma vida farta, confortável nesse mundo, ela vai ser amaldiçoada. E não é verdade. A Bíblia ela não tem nada contra a pessoa ser próspera. Tem nada contra. A Bíblia ela deseja que nós sejamos prósperos, nós sejamos abençoados em todas as áreas, inclusive na área financeira. Diga assim comigo: meu Deus deseja que eu seja abençoado em todas as áreas, inclusive na área financeira. É o desejo de Deus. Agora, tem uma grande diferença, ser abençoado e ser materialista. Ser abençoado e ser egoísta, colocando dinheiro em primeiro lugar. Então, Jesus contou uma parábola sobre isso, O homem, o campo dele produziu muito, ele ficou muito rico, não tinha mais onde recolher toda aquela produção. O dinheiro saiu pelo ladrão.
E ele falou, olha, já sei o que eu vou fazer, vou construir celeiros maiores. E vou recolher toda essa produção, e aí eu vou poder dizer para minha alma, come, bebe, regala-te, porque tem muitos em depósito, né? Tem muito dinheiro em depósito. Jesus disse para ele, essa noite mesmo pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Para ele que não era, porque do jeito que a gente vem, a gente volta, né? Jó falou assim, nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tirou, louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia ela coloca como prioridade para a nossa vida buscar o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. As demais coisas vão ser acrescentadas. Agora essa questão da riqueza é bastante complexa. Às vezes a pessoa ela nasce num lar muito rico, ela herda, né, muita riqueza. Às vezes ela nasce numa favela, numa pobreza muito grande, mas ela com esforço próprio, ela consegue conquistar muito, se torna muito rica. Então tem muitas situações. Agora, o que é o mais importante? O mais importante é a gente garantir a nossa salvação. Diga assim, o mais importante é eu garantir a minha salvação. Então a salvação ela tem que ser o foco, né? Tem que ser o primeiro lugar na nossa vida. Então Jesus estava no ministério terreno, e aqui em Lucas capítulo 18, verso 18, a Bíblia fala que um jovem rico procurou Jesus, né? E a pergunta do moço ela é muito interessante. Ela fala assim, olha, Lucas 18, 18, na minha tradução fala que era um certo governante. Em outras traduções fala que era uma pessoa rica, né? Perguntou-lhe dizendo, bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Então, aqui, olha, né? Dá uma paradinha aí, olha para aqui. Veja bem, aquele moço, ele não era um mundano. Ele não era uma pessoa que não conhecia a igreja, não conhecia a Bíblia. Pelo contrário, a resposta dele demonstra que ele era uma pessoa conhecedora da lei de Moisés, porque ele guardava os mandamentos. Mas para ele chegar para Jesus e perguntar o que eu faço para herdar a vida eterna, é porque alguma inquietação, alguma dúvida tinha no coração dele. Ele não estava tranquilo com relação a isso. Ele sabia que estava faltando alguma coisa para ele. Então ele pergunta para Jesus. Ele chega já fazendo aquela moral, né? Fazendo aquela, né? Elogiando Jesus. Bom mestre. Né? Bom mestre, o que eu falei? Jesus vai falar, o bom é só Deus, né? Para o judeu, o bom é aquele que termina a obra. Jesus não tinha terminado a obra ainda. Não tinha concluído a obra ainda. Então, na cultura de Israel, na cultura judaica, para ser bom, tem que terminar o que começou. Se a pessoa começar e não terminar, não é bom. E Jesus estava ainda por concluir o ministério dele, não tinha terminado ainda. Então ele fala, o bom é Deus. Deus começa e Deus termina a sua obra. Não é verdade? Ele não faz nada pela metade. Tudo que ele faz é muito bem feito. Tudo que ele faz é bom. Ele criou todas as coisas. No sétimo dia ele descansou. Ele olhou para tudo que ele fez e disse que tudo era muito bom. Pelo poder da sua palavra, ele criou todas as coisas. E todas as coisas são perfeitas, abundantes e harmônicas. Amém? Quem crê pode aplaudir ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Então é interessante a resposta de Jesus aqui, porque Jesus não fala para ele assim, olha, crê em mim, você vai ser salvo. Jesus fala para ele, você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, honra pai e mãe. Ele fala, tudo isso eu tenho observado, desde a minha mocidade. E Jesus dá aquela olhada para ele assim, sabe aquela olhada de raio-x assim da alma? Olha assim e vê o que está faltando para ele. Ele estava muito apoiado na sua justiça própria.
que quando a gente está apoiado na nossa justiça própria, alguma coisa está faltando. Alguma coisa sempre está faltando. Você pode ser uma boa pessoa, se esforçar, você pode não roubar, não adulterar, mas alguma coisa você vai estar faltando diante de Deus se você estiver firmado na lei, na tua justiça. Por isso que a salvação ela é pela graça, porque por mais que a gente se esforce, nós somos falhos. Por mais que a gente lute, por mais que a gente se policie, nós sempre estamos em falta com Deus no sentido de tentar cumprir a lei. A lei, ela é boa, mas ela não salva ninguém. Até Abraão foi salvo pela fé, não pela lei. Então, a lei, a Bíblia diz que ela é um mestre, ela é um guia que nos leva a Jesus Cristo. Agora, a gente tem que se esforçar, a gente tem que lutar contra o pecado, lutar contra as coisas que atrapalham a nossa vida, mas não é a nossa perfeição que vai nos levar para o céu. A gente pode até parecer para os outros que a gente é perfeito, que a gente é correto, mas alguma coisa em nós vai estar faltando para sermos perfeitos diante de Deus. Alguma coisa está faltando. Olha para quem está do teu lado e fala para ele assim: olha, você é bonito, você está bem arrumado, está cheiroso, mas alguma coisa está faltando. Alguma coisa falta. Você não é perfeito. Você não é perfeito. Por isso que a salvação, ela é pela graça. Sabe por quê? Porque Jesus, ele é perfeito. Ele não conheceu o pecado. Então Deus não olha para você através do João, através da Maria. Deus olha para você através de Jesus Cristo. Ele olha para você através de Jesus. Então em Jesus nós temos a nossa justiça. Em Jesus nós temos a nossa justificação diante de Deus. Nós somos santificados através de Jesus Cristo. Por isso que Ele veio, pagou um alto preço, para que eu e você pudéssemos ser santificados. Santo só tem Deus. Nós somos santificados, ou seja, é atribuído a nós uma santificação que não é nossa, é de Jesus. É atribuído para nós uma justiça que não é nossa. A Bíblia fala que a nossa justiça é como um trapo de imundície diante de Deus. Não vale para nada. Mas a justiça que Jesus tem, ela veio para nós. Quando Ele pagou um alto preço lá na cruz, e Ele transferiu para nós essa bênção. Transferiu para nós a santificação, a justiça, a remissão dos pecados, a justificação, enfim, toda a obra de salvação na nossa vida, Jesus operou lá na cruz. Por isso que Ele se sentiu só, porque Ele levou sobre Ele todos os pecados. E naquele momento, Deus não estava com Ele. Por isso que Ele disse: olha, Eli, Eli, lama sabachthani, quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Porque Deus não está no pecado. E Jesus atraiu para si todos os pecados, toda a humanidade, em todos os tempos. O pecado que nos trazia maldição, Ele encravou lá naquela cruz. Ele pagou o escrito de dívida que estava sobre nós e nos tornou justificados, nos tornou livres da maldição do pecado, nos tornou isentos de pagar qualquer coisa que o inimigo venha cobrar de nós. Nós não devemos nada, nós fomos justificados, nós somos livres da culpa, porque Jesus pagou todo o preço por nós naquela cruz e nos tornou abençoados, justificados e salvos pelo seu sangue. Amém? Quem crê pode aplaudir. Glória a Deus. Então Jesus pergunta para ele: olha, você cumpre os mandamentos? Ele fala: desde a minha juventude. Pergunta. Então Jesus olha para ele e fala: está faltando uma coisa, alguma coisa está te faltando. Vai, vende tudo que você tem, distribui para os pobres, vem e segue-me, você vai ter um tesouro no céu. Então o que Jesus estava fazendo com ele? Estava
fazendo ele tirar da vida dele aquilo que estava atrapalhando ele, impedindo ele de ir para o céu. Na nossa vida, Jesus olha para nós com aquele olhar que vê a nossa alma. O que falta para nós? O que está faltando na tua vida? Falta alguma coisa? Está faltando alguma coisa? Então, sempre, quando a gente está firmado na justiça própria, está faltando alguma coisa. Sempre que a gente está firmado na religiosidade, está faltando alguma coisa. Sempre que a gente está firmado nas nossas forças, na força do nosso braço, na força do nosso pensamento, está faltando alguma coisa. Nós precisamos estar firmados em Jesus Cristo. Né? E uma vez firmados nele, então nós temos que ir desfazendo das coisas que embaraçam a nossa caminhada. E tem muita coisa para embaraçar a nossa caminhada, pode ter certeza. Tem muita coisa que quer impedir a nossa bênção, quer impedir a nossa caminhada com Deus. Nós temos um alvo. Jesus veio para salvar a nossa vida, para nos levar para o céu. Mas nesse caminhar, nesse inteirinho entre o deserto e a terra prometida, tem muitos percalços, tem muitas armadilhas, tem muitas ações do inimigo no meio do caminho. Então, a gente precisa lutar. A Bíblia fala, olha, o reino de Deus é ganho por esforço. O reino de Deus é ganho por esforço. Fala para quem está do teu lado. O reino de Deus é ganho por esforço. Agora pergunta para ele, você está se esforçando? Tem que se esforçar. E como que a gente se esforça? O nosso esforço não é para fazer aquilo que Jesus fez, porque nós não conseguimos. O nosso esforço é para fazer aquilo que nós temos que fazer, que é a nossa responsabilidade. Qual é a nossa responsabilidade no reino de Deus? Esse tem que ser o esforço. Para o jovem rico, o dinheiro estava atrapalhando ele, porque ele estava apegado ao dinheiro. Ele estava amando o dinheiro mais do que a Deus. Às vezes na tua vida, na minha vida, é diferente. Às vezes não é o dinheiro, às vezes é uma pessoa, às vezes é um vício, às vezes é um pensamento, às vezes é uma questão que se coloca mais importante do que Deus. E é isso que o Espírito Santo está revelando para nós hoje. Olha, a gente precisa vencer estes embaraços. A gente precisa vencer isso. Então, o que nós precisamos? O que nós precisamos? Nós precisamos não somente estar na igreja, não somente ir para os cultos, mas nós precisamos assumir o nosso posicionamento, assumir aquilo que Deus nos chamou para fazer. Para cada um, Deus chamou para fazer algo. E às vezes fazer o que Deus está mandando a gente fazer tem um custo, tem uma renúncia. Às vezes fazer a vontade de Deus, às vezes é maravilhoso e às vezes não é. Pedro subiu para a hora 9, 3 horas da tarde no templo para orar. Tinha um cego mendigando na porta do templo. E ele disse para o cego, olha, um paralítico, né? Disse para o paralítico, olha, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Maravilhoso, fez a obra de Deus. Mas o que aconteceu com ele depois? Foi preso, foi açoitado, foi ameaçado. Então, fez a obra de Deus, que maravilha, hein? O paralítico andou, saiu, entrou na igreja saltando, glorificando a Deus. Ele pensou, estou por cima, estou poderoso. As autoridades já pegaram ele e ele sofreu a consequência. Então, fazer a obra de Deus tem consequência. Tem consequência. Quando você está na sua, você não está mexendo com nada das trevas, né? Você está vivendo aquela vida evangélica bem light, bem superficial, às vezes você nem encontra muita resistência. Mas se você começar a buscar mais de Deus, orar mais, consagrar mais, clamar mais, sabe? Buscar mais do poder de Deus, falar do amor de Jesus para as pessoas, converter almas,
o inimigo se levanta. O inimigo se levanta. Ele fica furioso. Porque ele não quer crentes cheios do Espírito Santo. Ele não quer crentes poderosos. Ele quer crentes, Maria vai com as outras. Ele quer crentes que não têm personalidade. Ele quer crentes que estejam com o pé em duas canoas, uma na igreja e outra no mundo. Ele quer crentes que vivem uma vida dupla, uma vida dúbia, uma vida de domingo na igreja e durante a semana fazendo do jeito que acha que deve fazer. O diabo não quer pessoas cheias do Espírito Santo, cheias do poder de Deus. Ele quer pessoas na igreja que sejam carnal, pessoas carnais. Sabe o crente carnal? E tem nas igrejas. E tem nas igrejas. Nessa igreja não tem nenhum, mas nas igrejas tem. Nas igrejas tem. Tem crente carnal. E a Bíblia fala deles. Mas o poder de Deus está aqui para fazer com que aquele que é carnal, aquele que está vivendo, valorizando mais as coisas deste mundo, valorizando mais as coisas da carne, ser transformado pelo poder de Deus, ser cheio do Espírito Santo, para viver uma vida espiritual, focada nas coisas de Deus, focada nas coisas do alto, porque é desses que Deus se agrada. Amém? Somos crentes espirituais. Pode aplaudir. Glória a Deus. Olha que texto lindo esse daqui. Olha, Hebreus capítulo 11, e o verso 24. Nós precisamos ser como esse homem aqui. Ó. Esse daqui fez uma escolha difícil, mas fez uma escolha que agrada a Deus. Hebreus 11, 24. Fala assim, olha, pela fé Moisés, sendo já crescido, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser afligido com o povo de Deus, do que por um período desfrutar o gozo do pecado, considerando a desonra de Cristo como riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa do galardão. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque perseverou como que vendo aquele que está invisível. Diga assim, perseverou. Perseverou. Como vendo aquele que é invisível. Aquele que é invisível. Isso aqui é difícil de fazer. Isso é difícil. Pensa bem que você está no palácio. Tudo do bom e do melhor. As pessoas beijando teus pés. Boa roupa, boa comida, carruagem do ano para andar. Tudo do bom e do melhor. E aí, Deus chama ele para uma missão e ele fala, olha, vou largar tudo isso daqui. Vou sofrer com o povo de Deus, mas não vou viver no luxo do palácio. É difícil. E por que ele fez isso? Porque ele estava de olho, sabe no quê? Na recompensa. O crente precisa estar de olho na recompensa. Todos nós vivemos em função de recompensa. Você trabalha o mês inteiro porque tem um salário. Não é assim? Trabalha o mês inteiro porque tem um salário. Sempre a gente vive por recompensa. E Deus promete recompensa. Deus promete galardão. Deus promete bênção. É promessa dele. Nós não estamos servindo a Deus para ser ricos, para ser melhores que os outros. Nós estamos servindo a Deus porque nós sabemos que Ele é fiel e que Ele tem recompensa para cada um de nós. Tem recompensa. Moisés sabia disso. Então ele sabia que o luxo do palácio era provisório, mas a recompensa de Deus era eterna. Então ele perseverou como que vendo o que é invisível. É isso que o crente tem que fazer. Nós temos que perseverar vendo o que é invisível. Como que a gente vai ver o que é invisível?
Nós valorizamos muito o que a gente vê, o que a gente toca, o que a gente sabe que existe. Mas todas estas coisas que nós estamos vendo aqui, ó, todas são temporais, todas vão passar, todas. Esse púlpito que você está vendo, ó, um dia não vai existir mais. Esse celular que você está vendo, esse pedestal, olha, um dia não vai existir mais. É matéria, é material, é temporal. Ele tem um tempo de validade, de existência. Esses bancos, essas paredes, né, tudo que a gente está vendo aqui, ó, tudo é temporal, vai passar. Um dia vai extinguir. Mas aquilo que os nossos olhos naturais não estão vendo, essas são eternas. Tem anjo neste lugar, você está vendo? Mas eles são eternos. O Senhor Jesus está andando no meio da igreja, só por caminho. Mas você está vendo ele andando aqui? Não está vendo. Mas ele é eterno. E as coisas de Deus são eternas. E são nessas que nós devemos valorizar. O amor que você tem pela tua família, ele não vai acabar. É o amor que está no teu coração. O amor sempre vai existir. Então, às vezes a pessoa, ela na correria, ela passa por cima, ela não dá valor. Mas a gente precisa valorizar essas coisas. A esposa abraçar o marido e dizer, olha, obrigado, Senhor, pelo meu marido. É um presente de Deus. Isso é olhar para as coisas invisíveis e valorizar. O marido abraçar a esposa e dizer, olha, esta é um tesouro que Deus me deu. Eu agradeço a Deus por isso. Abraçar os filhos e dizer, olha, é bênção de Deus. Obrigado, Senhor, por esta bênção. Isso nós temos que olhar. Isso nós temos que ver, valorizar. Porque é isso que vai contar no final de todas as coisas. Tudo vai passar. Até o nosso corpo. Ele vai virar pó. Mas a Bíblia fala que Deus vai dar um corpo novinho para nós. Deus vai dar um corpo incorruptível. Esse corpo que nós temos hoje, a gente cuida bem dele. Vai acabar um dia. Mas Deus prometeu, olha, o que é mortal vai se revestir da imortalidade. O que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. E nós vamos ou ser transformados, quando Jesus voltar, se a gente estiver vivo, ou seremos ressuscitados e ganharemos novos corpos. Eu acredito que a aparência é a mesma. Eu acredito, tem gente que não acredita. Eu acredito que a aparência vai ser a mesma. Tem gente que queria ter outra aparência, né? Tem gente que queria mudar a aparência. Mas olha para quem está do teu lado e fala, você é bonito assim, meu irmão. Você é bonito assim. Não precisa mudar. Deus vai te ressuscitar com esta aparência, eu creio. Mas o corpo vai ser jovem. Não vai ter ninguém velho no céu. É bom isso, né? Não vai ter ninguém velho. Vai estar todo mundo jovem. Jovem no céu. A morte já não vai existir mais. E nós vamos viver jovens, saudáveis, eternamente na presença de Deus. Amém. Que sonho, né, meu irmão? Quanta gente gasta milhões para poder melhorar a sua aparência, fazer uma plástica, aplicar um botox, fazer isso, fazer aquilo. Mas nós vamos ter isso tudo de graça, da melhor qualidade, porque o nosso Deus falou na sua palavra e é promessa da parte de Deus. Amém. Você vai ressuscitar. Você vai viver com o Cordeiro para todo o sempre. Amém? Quem crê pode aplaudir. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Então Moisés, ele é esse tipo de Jesus Cristo na Bíblia, sabia? Se você pegar um paralelo entre Moisés e Jesus, tem muita coisa que é igual. E o próprio Moisés falou assim, ó, Deus vai levantar um profeta semelhante a mim, a ele vocês têm que ouvir. A ele ouvireis. E Moisés, ele morreu com 120 anos,
E a Bíblia diz que as suas vistas não escureceram e ele não perdeu o seu vigor. Com 120 anos. Já pensou nisso? 120 anos. Deus preservou ele com vigor, com saúde. Olhar a terra prometida, mas não entrar na terra. Ali no monte mesmo, o Senhor o recolheu. Glória a Deus por isso, né? O Senhor levantou esse grande líder, Moisés, representando a lei. E Jesus veio inaugurando o tempo da graça. Nós estamos hoje vivendo no tempo da graça. Por isso que Jesus, ele quer salvar a nossa vida. Ele quer salvar, ele veio para isso. Ele não veio para julgar. Ele não veio para colocar o dedo na ferida. Ele não veio para apontar os erros. Mas ele veio para salvar. Ele vai voltar como juiz. Mas no seu ministério terreno ele veio para salvar. Ele não veio para falar assim, olha, você está em pecado. Olha, você não pode receber isso. Olha, você tem demônio. Você não pode. Não. Maria Madalena com 7 demônios, Jesus expulsou os 7. Ela ficou livre e seguia ele. Zaqueu, que era um corrupto, político, corrompido, Jesus entrou na casa dele e ele arrependido. Jesus disse, hoje entrou salvação nesta casa. Então Jesus veio para aqueles que são corruptos, para aqueles que são viciados, para aqueles que são endemoniados, para aqueles que estão doentes, para aqueles que estão leprosos. Jesus veio para operar grandes obras na vida do seu povo. Exatamente para mim e para você que Jesus veio. Porque nós estávamos no lamaçal do pecado, mas Ele veio e nos colocou numa rocha firme. Colocou os nossos pés numa rocha firme, para caminhar olhando para o alto, não olhando para o nosso passado, não olhando para as coisas que ficaram para trás, mas olhando para o alto, para o autor e o consumador da nossa fé, o Senhor Jesus. Amém? Pode aplaudir, glorificar Ele. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Abra lá em Êxodo, capítulo 15. Êxodo 15. Então, o que está faltando para a nossa vida? Viver intensamente a nossa vida de fé, na presença do Senhor. A exemplo de Moisés. E o segundo ponto que eu quero te falar nessa noite, que às vezes falta para muitas pessoas, né? É uma escolha. Êxodo 15, nós vamos ler do 23 em diante. Êxodo 15, 23. Diz assim, olha, quando chegaram a Mara, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso o nome foi chamado Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que beberemos? E ele chamou ao Senhor, ele clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, que quando ele a lançou nas águas, as águas se tornaram doces. Ali fez para eles um estatuto e uma ordenança, e ali ele os testou, e disse, se diligentemente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto à sua vista, e deres teu ouvido aos seus ensinamentos, e guardares todos os seus estatutos, não colocarei sobre ti nenhuma destas doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te cura. E chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali junto às águas. Então, para muita gente, está faltando uma coisa: a escolha, a decisão, a atitude de
fazer como Moisés fez, tomou uma atitude, deixou o conforto do palácio e resolveu ficar do lado do povo de Deus. Muita gente na igreja não consegue tomar essa atitude, não está conseguindo, porque essa é uma obra do Espírito Santo. Tomar uma atitude de ficar do lado de Deus, do lado do povo de Deus. Tem gente que está na igreja e ainda está valorizando as coisas do mundo. Tem gente que está na igreja e ainda fica imaginando, fica fantasiando ainda com as coisas do mundo. Deus está falando, olha, assume uma posição do lado das coisas de Deus, do lado do povo de Deus. Ah, mas vai ser sofrido. Não importa. Olha para a recompensa. Olha e vê aquilo que é invisível. Olha para as coisas que são de Deus. Você não está vendo com os olhos naturais, mas elas existem e elas são eternas. Ah, existe muita amargura na minha caminhada. Existia amargura também na caminhada do povo de Israel. Mas Deus falou assim, ó, tem solução para essas águas amargas aí. Lança uma árvore. Essa árvore é um tipo de Jesus, porque ele mesmo se comparou com uma árvore, né? É um tipo de Jesus. Então, coloca o Espírito Santo na tua vida, porque o final do versículo fala assim, e eles acamparam junto à fonte de águas. O Espírito Santo, a água é um tipo do Espírito Santo na Bíblia, né? O Espírito Santo é um tipo, a água é um tipo, é um dos tipos. Então, acampa a tua vida, coloca a tua vida na presença do Espírito Santo, e o que é amargo vai se tornar doce. Amém? Quem crê pode aplaudir, glorificar. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Vamos colocar em pé. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aí onde você está, feche os teus olhos. Faça uma avaliação da tua vida. Vê como está o teu coração. Vê o que está faltando. Para aquele jovem rico faltava vender tudo que ele tinha, distribuir para os pobres. Era uma decisão difícil, mas era necessária. Na tua vida, glória a Deus, você sabe o que está faltando. Deus sabe o que está faltando. Toma essa decisão hoje de falar assim, olha, eu abro mão, eu vendo, eu desfaço daquilo que está atrapalhando a minha vida com Deus. É dia de decisão, é dia de escolha. Moisés tomou uma escolha difícil, deixou o palácio para sofrer com o povo de Deus. Toma essa decisão. Às vezes não vai ser prazeroso, às vezes é amargo, mas o Espírito Santo está aqui para transformar o amargo em doce, para transformar o que é difícil em possível, para que você possa ter a tua salvação garantida em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração e diga assim, Senhor meu Deus, eu estou disposto a tomar uma posição muito firme do lado do povo de Deus. Eu abro mão agora dos prazeres do mundo para olhar para o que é invisível e perseverar na tua presença, porque a tua presença é muito preciosa. A tua presença vale mais que o mundo inteiro. E eu quero a tua presença. Em nome de Jesus. Aleluia. Quando o louvor vai você vai poder orar, você vai poder buscar a Deus. Em nome de Jesus. É o momento seu Deus. Você com Deus. Você é a sócia de Deus também. Você vencendo os impedimentos, vencendo as lutas e se colocando firmemente do lado de Deus. Igual a ti, sim.
noite tomou essa firme decisão de abandonar o que está impedindo a tua vida com Deus, então coloca diante de Deus agora. Fala para Ele agora. Isso que estava te impedindo, que você está abandonando nesta noite. Para que a tua vida com Deus ela seja desembaraçada. Para que a tua salvação ela esteja garantida na presença do Senhor. Que estava impedindo que você possa abandonar, seja um vício, seja um pensamento, seja uma atitude, seja pessoas, seja emprego, seja o que for. Coloca diante de Deus agora. Fala para Ele: Senhor, hoje eu abro mão disto que estava impedindo a minha vida contigo. Toma essa firme decisão e Deus é contigo. Eu creio que Ele vai te honrar nesta noite. Em nome de Jesus. Aquele jovem, ele se retirou triste, porque ele não quis vender as coisas. Não quis desfazer daquilo que estava contigo. Mas você pode sair da igreja hoje alegre. Você pode sair da igreja hoje regozijando. Porque você tomou a decisão certa. Você abriu mão do que estava impedindo a tua vida. Você buscou aquilo que estava te faltando. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Coloca a mão no teu coração. Aleluia. E aquilo que estava impedido, que caia por terra agora, em nome de Jesus. Esse inimigo que estava se colocando no teu caminho entre você e Deus, seja agora destruído, seja agora eliminado, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Aleluia. Se você tomou essa decisão de abandonar o que estava pedindo a você, vou pedir para você levantar a tua mão e nós vamos orar pela tua vida. Em nome de Jesus. Se existir alguma coisa que está pedindo a tua vida, se posiciona diante de Deus. Eu creio que Ele vai te honrar nesta noite, em nome de Jesus. Não faça isso para agradar homens. Não faça isso para agradar o pastor, o obreiro, o levita, mas faça isso para agradar a Deus. Se você tomou essa decisão nessa noite, dizer: Senhor, eu quero abandonar o que estava impedindo a minha vida, levanta a tua mão, nós vamos orar por você. E Deus vai honrar a tua vida em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Deus é poderoso. Deus é maravilhoso. Ele conhece o teu coração. Ele sabe da tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Poderoso Deus e amado Pai. Eu sei que a tua obra ela está sendo realizada agora. Eu sei, ó Deus, que no mundo espiritual o inimigo já perdeu. No mundo espiritual, meu Pai, a libertação, a salvação, há do teu poder, meu Deus, na vida da tua igreja. Por isso, nesta hora, meu Pai, eu declaro a tua igreja abençoada, liberta, cheia do teu poder, cheia da tua unção, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, toma o teu povo nas tuas mãos. Essa pessoa, Deus, que tomou essa decisão de abandonar o que estava impedindo a sua vida com Deus, meu Pai, honra a vida dele. Honra, meu Pai, essa decisão. Em nome de Jesus, eu tenho certeza, ó Pai, que muitos aqui tomaram essa decisão entre essa pessoa e o Senhor, porque o Senhor conhece o coração. Que essa pessoa possa voltar alegre para casa hoje, porque fez a coisa certa, no nome de Jesus. No nome de Jesus, assim eu declaro. Ergue as tuas mãos para o céu, poderoso Deus e amado Deus. Despede teu corpo em paz para os seus lados, debaixo das tuas potentes mãos.
Abençoa cada um, Senhor Deus. Esta palavra, ela surta os efeitos, Pai. Ela possa trazer muitos frutos, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome. Seja o Teu povo abençoado, seja o Teu povo liberto, próspero, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, o Pai, e as doces e meias consolações do Teu Espírito, esteja com toda a tua igreja e todos os que creem. Digam comigo amém.